Boa noite, meu nome é Leila. Nós vamos hoje estudar Seres Perfeitos, né? Capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Jesus coloca várias coisas ali, mas assim, é baseado no seguinte, no amor que a gente tenha aos nossos inimigos, que ele diz o seguinte: se vós não tivestes um amor maior do que tendes aos amigos, então, do que será a sua, onde a gente pode dizer que você tem amor, né? Mais ou menos assim, dizendo, né? Então, ele vai falar sobre amar a todos. Mas será que é possível amar a todos? Aí, eis a pergunta, né? E o que é amor? Ah, amor é tantas representações diferentes para as pessoas, né? Tem gente que liga à sensualidade, tem pessoas que ligam ao cuidado, né? Ao sacrifício, à bondade. Mas a gente consegue amar a todos? A gente sabe que não, né? A gente sabe que a gente ainda tem aqueles ranços assim profundos, ou então até inimigos mesmo, né? Pessoas que não nos despertam confiança e nem vontade de estar junto. E Jesus pede para que a gente ame os inimigos. Quem são os nossos inimigos? Eu acho que isso aí é uma questão que a gente tem que parar e pensar. Quem são os nossos inimigos? Quem são aqueles que nos atingem tão profundamente a ponto da gente ter aversão de querer compartilhar com eles o ambiente, de estar perto deles, de escutar eles, de ter uma série de situações que a gente não queira conviver com eles. E aí entra em foco as nossas emoções. Quais são as emoções primárias que a gente tem, gente? A gente tem alegria, a gente sente alegria, a gente sente tristeza, a gente sente nojo, que é um dos focos que está dentro dessa questão do ódio que a gente sente. A gente sente raiva, né? E a gente fica e a gente controla a emoção. A emoção a gente controla no minuto seguinte, se a gente ainda tiver muito treino, porque o grande aspecto do espiritismo, se vocês ainda não analisaram, é que Jesus manda que você se analise o tempo todo. É que você utilize a racionalização para entrar em foco e não se perder dentro das emoções. Ele faz uma trava. Ele joga você para sair do processo de animalização para humanização. O espiritismo só faz isso. Ele é um grande processo psicológico de evolução para todos nós que estamos aqui. Ele faz com que a gente pare e pense. E toda vez que a gente foca e que a gente gruda na cabeça, né? O que eu faço muito na constelação isso, todas as vezes. As passagens do Evangelho, você vai analisando e você vai estudando, por exemplo, a vida de Paulo de Tarso, você vai estudando, por exemplo, a vida de Tiago, a vida dos grandes, né, de Pedro, né? Pedro, que era muito humano, tanto quanto nós aqui. Pedro era uma expressão assim, Pedro estava fazendo a caridade aqui e daqui a pouco começava a gritar com todo mundo, berrar, falar horrores, impropérios para as pessoas, né? E Pedro agastado para aquelas situações, que é claro, gente, uma coisa é a gente viver o evangelho aqui, né, que a gente está falando disso, nós estamos aqui nessa casa, nós estamos aqui concentrados, ninguém chega aqui na porta para dizer que nós somos o diabo e que vão pegar todo mundo aqui e vai botar dentro das cavernas, porque é, né, quase igual o Hamas agora, e vai simplesmente te dizimar lá. Não é isso, né? Naquele tempo eles perseguiam os cristãos, né? Jogavam os cristãos nas arenas, né? E aí, você imagina que naquele tempo, Jesus falava o seguinte, amai os inimigos. Quando a lei era o quê? A lei era pena de talião, ou seja, ó, dente por dente, olho por olho, você me fez o mal, eu vou te fazer outro. E pior ainda, e toda a nossa confluência, né, nosso pensamento vai em querer castigar os outros, né? Mas de onde surge o amor? Vamos pensar lá atrás, né? Vamos pensar lá atrás, nos hominídeos. Vamos pensar naqueles homens primitivos lá das cavernas. Eles amavam? Eles tinham toda a noção de sobrevivência, né? Eles queriam sobreviver. Se existe uma coisa que está no teu DNA e que é assim, que é a impulsão de tudo, é a vida.
Você está aqui e você quer se manter vivo. Por isso que tanto medo da morte que a gente tem. A gente quer se manter vivo e a gente quer propagar a vida. Por isso também a reprodução. Então nós temos um instinto de sobrevivência muito forte. Quando a gente não tem esse instinto de sobrevivência, quando a gente vê casos de suicídio, não é uma coisa anômala às leis divinas que estão dentro de nós. É como se a gente sedasse essa lei e essa lei divina pudesse, de alguma forma, ser onubilada, digamos assim, pela nossa consciência. Então, aqueles homens amavam, aqueles homens conviviam. E por que eles começaram a conviver em grupos? E não eram cada um por si, como hoje em dia, né? A Hollywood gosta de apresentar nos espetáculos, né? Das catástrofes, dos cataclismos, dos zumbis, né? Dizendo que o mundo vai acabar ali porque os homens é cada um por si. Porque o grande salto dos mamíferos e da nossa espécie é porque a gente se uniu. E hoje em dia a ciência comprova isso. A ciência coloca isso pra gente. E como isso aconteceu? Pelo apego. Aí a gente vai pensar assim, mas apego? Como assim apego? Né? Aí a gente vai pensar um estudioso, né? Ele era psiquiatra e psicólogo, chamado Bowlby. Ele fala sobre a teoria do apego. E ele percebeu o seguinte, existe no humano uma coisa básica. Ele tanto investigou animais quanto os humanos, né? Quando o humano olha lá para o bebê olha lá para a mamãe, ele já está ali aderido a se apegar àquela pessoa. Mas por quê? Por quê? Não é o comportamento de apego, entendeu? Não é aquele comportamento que a gente tem assim, isso aqui é meu e pronto, acabou. Não. É o comportamento de querer uma identificação com aquela pessoa que está ali na sua frente cuidando de você. Você tem a necessidade de procurar nela uma coisa chamada segurança, confiança. Você tem a necessidade de chegar nela e perceber que ali você está seguro. Você está, de alguma forma, você pode confiar naquele ser para você, para a sua vida. E nesse apego, o que acontece? Esse apego vai desenvolvendo o sentimento. Esse apego você vai aprendendo a conhecer o outro, você vai aprendendo a fazer sacrifícios para que o outro esteja na sua vida e você esteja na vida dele. Você vê que a gente ainda... Isso pode parecer o seguinte, mas isso é somente, realmente, é um comportamento animal também. E porque muitos animais fazem isso. Eles fazem assim, uma troca, eu faço isso para você continuar fazendo o que eu quero. Por isso que Jesus fala, a gente não faz mais nada, porque assim também fazem, né? Como ele falava, os outros. Quando ele pede para que a gente ame os inimigos, ele quer dizer o seguinte, eu quero que vocês, ele dá o tapinha na bunda do bebê e fala o seguinte, vamos andar, porque vocês têm capacidade para mais. Vocês têm capacidade para superar todas as coisas, todos os entraves, para poder olhar o outro com outro olhar. Ou seja, o que é outro olhar? Um olhar mais manso. Você não vai querer a destruição do outro. Você não vai querer que o outro assim tropeça ali no meio do nada e cai embora. Bate no primeiro poste que acontecer, entendeu? A gente não vai querer isso. Ele vai fazer uma diferença nesse sistema. Aí a gente vai pegar uma coisa muito básica, gente, o cuidado com as crianças. Vamos pensar no cuidado com as crianças. Pega uma criança que ela é amada, ela é respeitada, ela é envolvida com amor, com carinho, com aquele sentimento de que você cuida dela, você se sacrifica por ela, você faz as coisas por ela. E pega uma criança que ela não tem nada disso. Ela foi privada totalmente disso. Às vezes ela tem mãe e pai, mas ela é cuidada assim. Ela é cuidada por uma pessoa que põe lá a comida, faz as coisas e acabou. Vocês perceberam, por exemplo, se você rir para o bebê vai fazer o quê? Uma interação de rir para você, ele vai fazer careta, e se você começar a interagir falando, ele vai começar a falar também. Vai começar a balbuciar, né? Blá, 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 querendo trocar conosco. Essa é a primeira interação essencial da vida. Ele vai mapear isso aqui, rostinho seu.
Faz assim pro bebê. Começa a olhar assim, de forma assim, grave para ele. Ele vai começar a achar que está sendo repreendido. E que você não gosta dele. E aí ele vai ficar chateado e vai chorar. Então ele vai começando a olhar para as emoções. Por isso que as mães lutam tanto. Elas gostam muito de falar, mas eu digo o seguinte: olha, as crianças observam suas emoções. Então você pode falar a maior mentira do mundo pela boca, mas ela vai olhar para tua cara assim. Porque ela já está ali, essa é a primeira linguagem dela. É a linguagem dela observar se aquilo que você está falando realmente vai acontecer ou não. E se aquilo que você está falando é verdade ou não. Então, dentro desses experimentos, né, e falando dessas crianças, eles pegaram crianças que eram tratadas com pai, mãe, com respeito, com carinho, e colocaram assim, uma cadeirinha, e frente à cadeirinha uns bloquinhos para as crianças brincarem. Aí a criança ia lá, brincava, fazia isso. Agora as crianças dos abrigos, as crianças que eram negligenciadas, que foram abandonadas, elas não mexiam nos brinquedos. Elas olhavam em torno, as pessoas que estavam gravando no experimento, tudo que estava acontecendo, o psicólogo que estava lá, tudo que estava acontecendo. Elas ficavam em alerta. O medo, embora seja uma emoção básica, ele se enraiza, ele transforma-se nos transtornos de ansiedade, nas questões que a gente chama hoje de transtorno do pânico, do estresse pós-traumático a partir disso. Se eu nasci de uma forma em que eu me sentia muito insegura com relação a tudo, se eu não tinha um ambiente que eu me sentia naquele momento confortável e que eu não podia me expressar e ter confiança, eu vou experimentar essa mesma emoção, esses mesmos sentimentos em vários setores da minha vida. E mais tarde, essas coisas vão pipocar. Muita gente diz assim: ah, mas é só com a idade adulta que surgiu isso, mas do nada acontece isso. Não, não é do nada que acontece isso. Você sai ali na rua, se lá na infância você estava brincando com um brinquedinho vermelho, bonitinho, um carrinho vermelho estava passando, alguém foi lá e chutou, ou então chegou, te deu um estabefe na cara, ou então gritou com você profundamente, você vai ali para a rua, você vai olhar aquela cadeira vermelha e você vai dizer assim, você vai começar a sentir aquela sensação horrível. Você vai sentir um cheiro. Se o feijão estava lá na tua casa, quando os seus pais estavam brigando, todo mundo estava se quebrando lá dentro, você vai sentir o cheiro de feijão, você vai sentir de novo. É o desencadeador, é o gatilho. São gatilhos mínimos que você nem lembra mais, mas que estão ali, presentes dentro de você, na qual você sente muita insegurança. Imagina essas pessoas crescendo. Imagina essas pessoas com a vida. Elas serão pessoas normais? Elas serão pessoas que vão interagir de uma forma amorosa? Dificilmente. Você tem pessoas que vão interagir cada vez mais com muita dificuldade de confiar no outro, com muita dificuldade, sempre armadas, sempre prontas a combater. E se ela encontrar uma sociedade em que todas as pessoas fazem da mesma forma, agem do mesmo jeito, é assim, assustador para ela. E ela não vai interagir com você acreditando que você, assim, fulano me ama. Não, fulano não me ama, fulano acho que quer meu mal. Aí entra um segundo experimento que é muito interessante, que aí é um experimento que vocês também devem ter dentro da casa de vocês lá, ou então as mães daqui tiveram, né? Eles pegavam um bebê, ficavam dentro de uma sala com a mamãe, e a mamãe chegava lá e brincava com a criança, ficava lá brincando com a criança. Aí, de repente, entrava uma moça, sentava numa outra cadeira e começava a ler. Aí, daqui a pouco, essa moça começava a interagir com a criança, tentando interagir. Você observa que a criança interage, mas fica assim, ó, né? Ela fica meio desconfiada. Aí a mãe sai. Quando a mãe sai, aí a criança se desespera. Volta para aquela porta ali, começa a chorar. Aí a moça tenta acalmar, mas ela não aceita. E a gente já viu isso várias vezes, né? Que a mãe já experienciou essas coisas, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela tem um apego positivo por essa mãe. Ela entende que ela é um objeto de confiança e é um objeto que é uma pessoa que ela pode ter compromisso,
que ela pode respeitar, que ela tem um sentimento de verdadeiro, de amor. É um sentimento em que ela pode, se a gente pode representar o amor, digamos assim, é desse jeito. É quando a gente tem confiança, é quando a gente se sente bem, é quando a gente se sente espontâneo, né? E assim, muita gente diz assim, mas com fulano de tal, fulano é uma coisa e comigo é outra. Comigo ele nem me obedece. Não, ele consegue ser espontâneo com você. Ele consegue ser o que é. E se alguém consegue ser o que é com você, acredite, pode até parecer para muitas mães falta de respeito para os pais, mas é o sinal de que ele confia em você e de que ele tem em você um ponto de apoio, um ponto de apego positivo, de conforto, e que ele sabe que ele vai poder contar em todas as existências da vida dele. Eis aí a proposta de Jesus. A proposta de Jesus não é que nós sejamos perfeitos, até porque a gente não vai ser perfeito nessa vida, né, gente? Todo mundo já entendeu essa história, né? Nós estamos em processo de humanização. Mas nesse processo de humanização, a gente também tem que dar, como o Rubens falou no início, o nosso trabalho. Senão, o que adianta? Entendeu? O nosso trabalho, porque assim, praticamente nós estamos num processo em que a Terra vai passar por uma grande modificação, já está passando. E assim, por mais que a gente ache assim que a gente tá garantido na vida, né? Não é bem assim. Não é bem assim. As coisas podem passar e podem mudar bastante nosso panorama. A gente pode ter grandes surpresas. Aliás, para vocês terem ideia de quem tem grandes surpresas, Kardec foi muito feliz nisso, né? Leiam Céu e Inferno. Céu e Inferno mostram surpresas, mas muitas surpresas, das pessoas que desencarnam e acham que estão na boa. Pessoas que já foram, por exemplo, no último estudo, até eu coloquei na constelação, foi do pastor. Esse homem, ele vem, ele pede uma reencarnação como rico. Ele pede uma encarnação na riqueza. E ele vem rico, né? Só que ele é um avaro. Ele é um avaro tão grande que ele recolhia cartazes dos postes para fazer recibo. Esse homem foi um pastor na reencarnação anterior. E o Espírito de São Luís fala, ele foi um pastor. Mas o Espírito de São Luís, ele não vai falar assim para você assim, sutilmente. Eu lamento dizer para vocês assim, eu entendo que tem muita gente aí dizendo que a gente tem que ter sensibilidade, mas o Espírito vai dizer o seguinte, olha só, amigo, você fez isso, aquilo, outro, benção e tchau, entendeu? E o Espírito de São Luís fala o seguinte, é uma punição para ele, porque a gente falou para ele, ou seja, você não dá para você ser rico. Porque ele não tinha preparo. Ou seja, você adere à religião, mas você não se transforma pelo religário, ou seja, pela ligação com Deus. Esta é a proposta de Jesus. Quando ele fala para você se modificar, não é para você ficar bonitinho perante os homens. É você ficar mais próximo em sua consciência, penetrar-se interiormente de você, se transformar, se modificar. Ficar em conexão com o amor verdadeiro, porque amar a si não é só cuidar do corpo físico, ficar bonitinho, botar a roupa melhorzinha, não é isso. Amar a si é cuidar do seu interior, é cuidar de não colocar, como dizem, até os espíritos falam isso, gente, colocar provas desnecessárias na sua conta. O espírito que ama a si, como Jesus, quando a gente fala assim, Jesus caminhou em linha reta, como é que a gente pode compreender isso? Por isso, ele não colocou contas desnecessárias na conta dele. Ele olhou o que ele tinha como opção e escolha e fez escolhas em que trouxesse menos prejuízo dentro da vida, dentro dos códigos da vida. Isso é amar a Deus. E aí, ele nos fala sobre fazer o bem aos que nos odeiam, né? O que seria o ódio? O ódio, também tem outras pessoas que estudam ódio e a gente apresenta que o ódio tem. Isso aí é unanimidade, até os espíritos falam, a paixão, né? Ele é castigado pela paixão, o indivíduo parece que está obcecado, ele está dentro de uma hipnose, uma auto-hipnose. Ele está praticamente devorado
por tornar o objetivo dele destruir a vida alheia. Seja porque ele ama muito aquela pessoa e que de repente ele diz agora que odeia, mas que não odeia, na verdade. Mas ele se sente chateado pela rejeição sofrida. Seja porque de repente ele inveja aquela outra pessoa, né? A inveja é muito discutida no Evangelho. É muito discutida na obra de Kardec. E os espíritos apontam a inveja como um dos piores problemas que a gente tenha para a evolução espiritual nossa. Então, nós temos que olhar isso, porque assim, a vida do outro, embora possa parecer um campo florido, não serve para você. A tua prova e tua expiação é o teu DNA, cara, é que nem DNA, é só para tu. Porque aquelas experiências, aquelas questões que você escolhe, que você desenvolve, são voltadas para o seu crescimento individual. Não é para fulano, ciclano, beltrano. É para você. Seja na riqueza, seja na pobreza, tanto faz. Isso são só, assim, são só adornos. Seja você ser muçulmano, católico, seja lá o que for. Adornos. O que vai valer é o que você faz daquela experiência. É o que você consegue montar a partir daquela experiência. E aí a gente anda com muito ódio. Claro que anda, né? Se a gente dirige, a gente já anda com muito ódio. Eu, pelo menos, eu tenho esse defeito. Entendeu? Não sei se conta a vocês, mas eu já tenho defeito assim ainda. Então eu fico assim, fico com raiva de algumas coisas que acontecem. Aí depois, é claro, me recomponho, né? Me recomponho, senão eu tô ferrada. Eu, pelo menos no meu caso, eu não tô ferrada. Eu tô assim, né? Porque já, assim, eu tenho uma nuvem de testemunhas, mas é muito grande mesmo, gente, vocês não têm ideia. A nuvem de testemunhas me cobra, assim, cada passo. Cada passo, assim, tirou, se eu sair 1 milímetro daqui, eu tô ferrada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que era bom a gente parar e pensar sobre essa nuvem de testemunhas, né? Então, assim, a gente anda com outros ódios das pessoas, do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem. A tolerância, você falou sobre a questão da casa espírita, e isso é uma coisa muito grave. O que eu vou falar aqui é muito grave. O movimento espírita está passando por um momento muito particular sobre esse sentido, de pessoas querendo cindir o movimento. Kardec, não sou eu que estou falando, é Kardec. Kardec manda a gente tomar cuidado com todos aqueles que preconizam a desunião entre os seres. E entender que a tolerância e o amor ao próximo sobrepujam as nossas opiniões pessoais. Então, nós temos que tomar esse respeito em relação a tudo. Então, a gente não tem que se dividir, né? Não existe movimento isso. Inclusive, eu fiquei muito chateada, porque eu vi, assim, pessoas utilizando coisas que estão lá em obras póstumas com uma tendência totalmente diferente daquela que a gente realmente usa, entendeu? Então, assim, a gente precisa de ler, a gente precisa de estudar. Quando é que a gente vai parar de estudar, gente? Ninguém vai parar de estudar. Vocês acham que o doutor Bezerra está lá em cima, assim, meu Deus do céu, estou beatificando, estou me achando o santo do santo grau? Claro que não. Doutor Bezerra estuda, doutor Bezerra vai em outros lugares, doutor Bezerra vai em outros planetas, doutor Bezerra procura se aprimorar, porque ele ainda não é perfeito. E aí vai assustar a gente, mas Jesus é perfeito? Jesus é perfeito. Mas Jesus vai progredir? Vai progredir. Jesus ainda tem espaço para progredir, porque ele faz parte de uma constelação solar, mas ele pode fazer parte de outras constelações. Tem espíritos que promovem as nebulosas. Vocês já pensaram no alcance? É isso que é amar a si. Amar a si é se dispor a alcançar as estrelas. Está agora, nesse momento, todas as disposições, estão os instrumentos aí. Se disponham a alcançar as estrelas, a usufruir dos mundos ditosos. Se nós estamos aqui reclamando da Terra, de toda essa violência, de todas essas dificuldades, como a gente se comportaria em mundos maravilhosos? Como a gente se comportaria em Júpiter, né? Como a gente se comportaria assim, nos mundos em que existem assim atmosferas beatíficas, onde as pessoas podem ler os pensamentos sem problema. Porque alguém poderia ler o nosso pensamento agora?
Não é? O nosso pensamento seria uma vergonha. É uma vergonha. Então, assim, é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é o seguinte: vede seu espírito, traz a luz para dentro dele. E aí você vai ter que amar os que vos odeiam. Mas amar o que vos odeia, gente, é uma peça, né? É uma peça meio difícil, né? Bem difícil, né? Mas se a gente tá em trabalho, por exemplo, todo mundo que mete a colher na panela alheia vai ter que provar do tempero daquela pessoa. Por quê? Porque não adianta. Você se mete em várias confusões a partir do momento que você quer ajudar uma pessoa. Você não está só ajudando uma pessoa. Eu escutei uma coisa muito interessante essa semana. Escutei não, né? Uma pessoa falou assim para mim: porque fulana de tal foi num lugar aí e ela chegou de lá, ela veio até para casa. Foi um depoimento até da constelação isso. Ela veio para casa e ela não lembrava que ela tinha vindo para casa. Ela estava completamente hipnotizada, completamente sem consciência. Ela não lembrava de nada, ela parecia que estava completamente enlouquecida. E o marido estava achando que ia levar ela para o hospital, porque ela estava passando mal. Só depois de muito tempo é que ela recobrou. Ela foi numa organização religiosa. Aí a outra pessoa disse assim, aí o que eu tive vontade de fazer? Ela não é uma pessoa assim, ela é uma pessoa espiritualista, né? Então ela falou assim, o que eu tive vontade de fazer? Então eu ordenei o espírito que se retirasse, fiz a oração, pedi para que ele visse os espíritos de luz que estavam ao redor. Tá certo ou tá errado? O que vocês acham, assim, né? Dentro das possibilidades dela, do conhecimento dela, tentou ajudar. Ela tentou ajudar, mas assim, a gente não... É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, uma pessoa, um malfeitor entra aqui, fica na minha frente, na porta ali, e eu digo assim, sai daí que eu mando que você se retire agora. Ele vai se retirar, vai rir da minha cara, né? E vai bancar para cima de mim. E os espíritos enfrentam isso o tempo todo, né? Porque mesmo diante de Jesus, gente, eles não recuaram. Por que não? Olha a majestade do Cristo. Cristo, na hora ali, podia falar qualquer coisa, eles iam recuar. Porque existe uma série de situações, que aí é só as obras de André Luiz aprofundam a gente, né? Para a gente poder lidar com alguns tipos de espíritos. Sempre se apoie pela compaixão. Sempre se apoie pela compaixão. Diante do espírito, que é mais difícil de recuar. E tem espíritos, gente, que chegam próximos, né, aos médiuns. Eu não sei se vocês já sentiram essas sensações, alguns dos médiuns aqui presentes, que dá uma sensação absurdamente ruim. Para você se recompor, parece que você leva dias consecutivos. Você tem que fazer muito evangelho, muita força mental, porque inclusive você chega a ficar doente, né? Isso é depoimento, não é meu só não, de Chico Xavier, de Divaldo Franco. Divaldo Franco. Por quê? Porque você foi lá e fez uma situação que você achava que tinha que fazer, mas a espiritualidade permite para você aprender a se educar. Chega um momento em que, mano, eu falo o seguinte, Chico, eu não estou aqui para te paparicar. Você tem que arranjar os seus meios de se melhorar. O que era o meio de se melhorar? Era trabalhar, orar. Orar pelos que vos perseguem. E com amor, hein? E com amor, hein? Eu acho que isso é um treinamento, Luiz, de compaixão. Você imagina o seguinte, eu sempre quando faço isso, gente, eu fiz um treinamento para mim, que eu vou compartilhar com vocês. Mas o meu treinamento é baseado nos meus fatos reais, né? Ou seja, desde a minha infância, eu tenho a experiência das minhas vidas passadas. Eu já cheguei ao momento
de que minha própria família já pensou até, falou assim, não, a gente vai ter que internar ela. Por conta disso. E eu tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade. Quando eu sofri isso. Porque aonde eu via um animal enorme. E eu via várias coisas diferentes. Então as pessoas não compreendiam aquilo, né? Elas achavam que aquilo ali era uma coisa de loucura, né? E assim aconteceu com o Ivone Pereira, assim aconteceu com o Divaldo, assim aconteceu com todo mundo. O que acontece? Você um dia foi resgatado. É fato. Ninguém aqui deixou de ser resgatado. O que você fez, você não sabe. Então, por que a gente está olhando a trave do outro? Né? Por quê? Ah, mas eu não sou capaz de fazer isso. Hoje não. Mas o princípio é você chegar e ter essa compaixão. Assim Chico operou. Quando Chico chega, Emmanuel leva ele a um lugar onde existia um espírito que estava... Eu não sei se você já... Aqueles livros que o André Luiz coloca é realidade. É como se fosse uma lama, mas é uma coisa assim estranha, sabe? Viscosa. E aí o espírito estava lá dentro, ele era formato já de um réptil. Ele não levantava da lama. E Emmanuel fala o seguinte, Emmanuel pega o espírito, coloca assim do lado de Chico e diz o seguinte, Chico, você precisa orar por esse espírito. Aí fala assim, se aproxima do espírito. Ele diz assim, de jeito nenhum. Ele ficou horrorizado com a expressão do espírito. Mas o que ele fez? Aí ele lembrou de uma coisa que é essencial. Você falou sobre sábado, domingo, feriado, não sei o que lá. É o dever, gente. Não adianta. Eu sei que, assim, cada um aqui tem sua forma de ver a sua existência. Mas quando você sabe que você está aqui em tarefa de redenção, é o dever. O dever vai falar antes de tudo. Entendeu? O dever vai falar antes de tudo sobre o que você precisa fazer. Sua tarefa, assim, pode chover granizo, você tem que estar fazendo aquela tarefa ali. Né? E aí ele pega o espírito, deita no colo e começa a acariciar o espírito. E começa a orar. Ele ora, é claro, né, para Maria Santíssima, né? Porque ele tinha muita fé em Maria, né? E assim, a gente sabe que a Mãe Santíssima cobra de misericórdia, né? É aquela sublimidade que a gente chega, né? A legião dos servos de Maria, né? O perfume que ela traz, né? Quando a gente entra, né? Já vem aquela escolta espiritual que vem não por conta dos encarnados que aqui estão. Ele vem aqui por muitos desencarnados que estão beirando aqui até aqui fora que nem podem ainda penetrar tão fortemente aqui, né? Mas que estão aqui presentes, né? E a Legião de Servos de Maria chega. E é um momento também que vocês podem aproveitar, né? É um momento que vocês podem pedir a Maria, pedir aos espíritos que aqui estão para ajudar vocês naquilo que vocês precisam, né? É muito importante. E aí ele chega e faz isso. E aquele espírito, então, vai deixando aquele corpo, vai deixando aquela aparência ruim, e vai voltando ao processo de humanização. É o recomeço. É o que o Cristo está falando sobre amar os inimigos. Dar a chance ao recomeço. Dar a chance de ele recomeçar. Dar a chance dele ter 1000 atitudes ruins e uma boa, porque as atitudes boas também vêm de espíritos muito difíceis para a gente. Espíritos que a gente não dignifica. Não dignifica. A gente acharia o seguinte, de Hitler não vem nada. Mas os nazistas eram ótimos pais de família. E aí? Né? Isso é contado pelos livros de história. Então, assim, dentro de casa, tudo perfeito, né? Uma aparição, né? Mas, de qualquer forma, é como o Meimei fala, toda atitude no bem é importante. Toda capacidade que você tem de mover o bem é importante. É importante você ter um gesto de delicadeza. É importante você pegar a bolsinha da criança. Eu sempre falo o seguinte para as pessoas no Natal. Não é o presente.
é a ancoragem. Isso quer dizer, o que é ancoragem? A criança, aquela criança que está ali, ela vai ser um adulto, gente. Ela vive na pobreza, ela vive na dificuldade. Quando ela tiver os problemas dela, ela vai lembrar do presente. Ela vai lembrar que tem gente que se importa assim com os outros, porque ela só vai escutar o seguinte: ó, cada um quer saber de si, ninguém quer saber de você não, né? Certa vez, dentro do até era da Vila Sapê, do trabalho de Eurípides, eu e Vitor, a gente foi lá e um dos rapazes da evangelização não estava na evangelização, mas estava no movimento, estava armado. E assim que ele bateu o olho, ele na hora, ele se mudou, botou um negócio para algum lugar, escondeu, fez toda uma aparência diferente, só porque a gente estava passando ali. A gente, não sei o que lá, abraçou, beijou, falou com ele. Aí um dos caras falou assim, pô, e aí, cara, tu tá aí de bobeira? Sabe que não pode, não sei o que lá. E aí ele fez assim, como se fosse assim, pô, cala a boca, né? Cala a boca. Porque ele lembrava, é o meu evangelizador. Gente, quando a gente está dentro da comunidade, a gente perde muitas crianças para isso. É uma coisa assim que dói o coração profundamente. Dói profundamente em todas as situações. Falava da evangelização, mas a evangelização para mim foi assim, a evangelização, né, a coordenação da nossa evangelização, embora a gente possa, qualquer casa espírita, mas a evangelização tem um nome que se chama Meimei, né? Meimei é essa evangelizadora, né? E que todas as casas espíritas, na verdade, ela é grande coordenadora dessas evangelizações, né? Das nossas casas espíritas. E a grande luz da evangelização é isso. Eles podem te encontrar em qualquer lugar, eles vão lembrar de você. E vão lembrar de você com aquele sentimento de carinho. Eu lembro que na época, eu era a tia Leila, né? E a tia Leila nem era casada, não tinha filho, não tinha nada. Mas eu recebia presente de Dia das Mães. Eu recebi presente de Dia das Mães, cartões enormes, eu ainda tenho ele lá em casa. E até hoje em dia, quando elas me reportam a mim, elas falam assim, minha mãe, né? A qualquer coisa que elas tenham de conquista, elas mostram assim, olha aqui o que eu tenho agora, olha só meus filhos, olha só isso, olha só aquilo outro. Isso é incalculável. É incalculável, não tem nada que possa dizer sobre esse amor, sobre essa situação. E o que você fez? Nada. Você doou algumas horas do seu dia para estar ali. Você doou algumas horas do seu dia para poder falar do Cristo, que eu acho que também é uma das coisas que eu acho que também tem que ser muito salientada. Muitas evangelizadoras resolveram colocar uma situação, afastar Jesus da evangelização. Falarem de temas atuais, colocarem como se a gente não pudesse... Mas o principal foco, o principal ancoragem é a história do Cristo. Porque na história do Cristo é que você vai encontrar a ancoragem para você, as respostas que você tem. Você não está falando à carne, porque essa carne vai desaparecer em breve tempo. Você está falando ao espírito. É importante que isso fique bem, bem consciente. É bem consciente isso. E eu tenho visto isso, assim, até por colegas minhas evangelizadoras, eu tenho percebido que acontece isso. Então, essa é a grande motivação. Então, vamos então plantar o bem. Como? Do jeito que a gente puder. Na gentileza, no abraço, no bom sentimento, na tolerância, porque os nossos maiores inimigos estão aonde, gente? Em nossos lares. Juntinho de nós. Todos os dias nos testando ali, né? Se vocês não têm, graças a Deus, se motivem e dizem assim, graças a Deus que eu já me libertei dessa prova. Porque antes disso, se você ainda tem que rentear frente às pessoas que trazem a experiência de você aprender a amar, é essencial. Que o outro não te ame
é um problema dele. Agora, quem veio para construir o amor? Não fomos nós? Ou foi ele? Eu tenho que determinar o que o outro, como o outro vai amar? Não. Mas eu tenho que determinar como eu vou amar, né? E perante os inimigos, tanto nós temos graduações assim infinitas, infinitas. E aí a gente vai ter que pensar o seguinte: quais são as nossas atitudes? Muitas vezes as nossas atitudes, né? Elas são atitudes que a gente não consegue se aceitar pelas nossas atitudes. Mas muitas vezes um afastamento de um inimigo árduo que, embora você já não veja desse jeito, mas que ele ainda te veja desse jeito, isso não é recomendação minha, tá? Porque eu ainda sou o espírito inferior, mas é de Emmanuel. A gente faz dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. Não bajula aquela pessoa, não transforma os erros dela como se fosse assim como se fosse um objeto sádico de que você precise, né? Porque tem muita gente que faz isso, se coloca uma autopunição e se permite que as pessoas façam tudo que ela quer, como se ela tivesse uma dívida enorme. Isso não é amar o inimigo. Não é amar o inimigo. Entendeu? Você tem que chegar e entender que aquela pessoa vai progredir. Ela vai se melhorar, ela vai se refazer. Mas ela depende do tempo. E que às vezes você não vai poder fazer muita coisa por ela, a não ser experienciar que tenha paciência, né? Paciência e tolerância. E outra coisa é que a espiritualidade está sempre... Gente, a gente não se moveria nem um passo se a gente pensar, olha bem para a nossa vida. A gente se moveria sem um passo se vocês não estivessem sob a proteção do alto? Presta atenção, gente, onde é que a gente está vivendo? Que situação a gente está vivendo no planeta, cara? Não, a gente não teria. Então, assim, por que a gente ainda questiona sobre isso? Não existe questionamento, existe amor que eles têm. E de muitos deles, nós fomos inimigos. E aí? E eles hoje retêm conosco e nos ajudam a prosseguir e a melhorar nossas vidas. Que sejamos, então, o amor em ação. Que sejamos o Cristo em suas pegadas na Terra. Quando ele se deparava o tempo inteiro com a falta de paz, com a falta de amor, com a perseguição, com as sutilezas dos melindres, das palavras torpes que Jesus escutava. Jesus se recolhia então no monte, separadinho de todo mundo, inclusive dos discípulos, e voltava-se ao Pai, a Deus. Porque sem esse manancial, sem a gente aprender a se envolver nesse manancial, o amor estará ainda muito longe de nossas pegadas. Sejamos então flores perfumadas. Sejamos o céu brilhoso de estrelas que brilham e cintilam na eternidade. Sejamos aquela pegada linda de Maria sobre o berço de Jesus, tocando tão amorosamente aquela tez, trazendo ao mundo a luz do mundo, a esperança, a fé que resgata e que aprofunda os nossos corações. Ergamos as nossas cabeças perante a eternidade. Deixemos o nosso espírito livre para as estrelas e amemos profundamente a si mesmos para podermos amar o nosso próximo, dentro da luz da liberdade e da constelação infinita que nos espera na imensidão do universo. Pois Deus é a vida, Deus é amor, Deus está conosco. E onde Deus não está? Eis aí a nossa palavra, eis aí a nossa expectativa.
aonde Deus não está? Perguntemos a nós. Aprofundemos dentro do coração. E tenhamos a certeza que o Pai agora brilha infinitamente dentro de cada um de nós. Porque o amor está aqui. Basta que esta luz se traduza em nossas ações. Que as nossas mãos e nossos passos sigam aqui, junto à corrente de Maria Santíssima, junto à corrente dos grandes mensageiros de luz. Eis chegada a hora desta casa brilhar. Eis chegada a hora de nós transformarmos todo o trajeto em trabalho. Porque, afinal, só há investimento quando há necessidade do amor. Muita paz entre nós.